estudando o livro Consciência Espírita, no projeto Consciência Espírita, estão dando sequência ao estudo da obra através do índice da obra, já que nós estamos seguindo o índice que Inácio nos deixou na obra. Nós hoje vamos estudar o capítulo 25 da obra Consciência Espírita, que Inácio intitulou Fé e Esperança, onde ele vai comentar uma passagem de Marcos no capítulo 9, versículo 17, quando Marcos anotou assim: "E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo." Então nessa passagem, o Evangelho fala sobre um endemoniado epilético. Acredito que todo mundo já tenha tido acesso a essa passagem. Então, para que a gente possa contextualizar aqui o que estava acontecendo nesse momento, quando Marcos anotou essa passagem, essa experiência de Jesus, a gente vai fazer uma leitura sobre esses versículos, iniciando lá no capítulo 9, no versículo 14. Então, Marcos anotou assim: "Dirigindo-se aos outros discípulos, viram uma numerosa turba ao redor deles. E escribas debatiam com eles. Vendo imediatamente, toda a turba ficou pasma e, correndo para ele, saudava-o. Perguntou-lhes: Que debateis entre vós? Alguém da turba lhe respondeu: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem o espírito mudo. E onde quer que o subjugue, convulsiona-o, ele espuma, ri-lhe os dentes e definha-se. Disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não foram capazes. Em resposta, diz a eles: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o para mim. E o trouxeram para ele. Ao vê-lo, o espírito imediatamente o atormentou. Caindo sobre a terra, rolava, espumando. Perguntou ao pai dele: Há quanto tempo isso lhe acontece? Disse-lhe: Desde a infância. Muitas vezes o lançou tanto no fogo quanto na água para o destruir. Mas, se podes algo, socorre-nos, compadecendo-te de nós. Disse-lhe Jesus: Se o podes, todas as coisas são possíveis ao que crê. Imediatamente gritando, o pai dizia: Eu creio. Socorre minha falta de fé. E Jesus, vendo que a turba se aglomerava, repreendeu o espírito impuro, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não mais entreis nele. Gritando e contorcendo-se muito, saiu. E a criança se tornou como morto, a ponto de muitos dizerem que morreu. Mas Jesus, agarrando sua mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos o interrogavam em particular: Por que nós não podemos expulsá-lo? Disse-lhes: Este gênero de espírito de nenhum modo pode sair senão com a oração. Então, essa passagem é bastante rica, a gente podia estudar aqui vários tópicos dentro deste capítulo, dentro dessa passagem, porque a gente pode dar direcionamento para várias partes desse contexto, mas a gente vai focar exclusivamente naquilo que Inácio quis trazer, que está lá no versículo 17, dessa relação do pai, não é, com o filho que sofria de uma obsessão, em que o filho já passava por essa dificuldade, essa experiência já há algum tempo, e essa experiência do pai, do filho e dos dois juntos com Jesus, o que isso trouxe de ensinamento para a gente, o que a gente pode tirar dessa experiência desse pai e desse filho junto a Jesus na nossa vida individualmente. Então, Inácio intitula a mensagem Fé e Esperança. E aí, em uma passagem, em uma mensagem do Espírito Meimei, através da psicografia do Chico, Meimei nos informa, nos diz que a maior dor, a maior tristeza é sofrer a privação da fé e continuar vivendo. Quando a gente pensa em alguém que perde a sua fé, que perde a confiança em Deus, no mundo, em si mesmo,
a gente precisa examinar o que nos leva, o que pode nos levar a perdermos a nossa fé em Deus, no mundo, nas pessoas, no Evangelho, na doutrina espírita e etc. Muitos são aqueles que adentram as casas espíritas, falando mais diretamente a nós, que estamos em uma casa espírita e nos consideramos espírita cristãos. Muitos recorrem à casa espírita através de inúmeros setores da casa, então começam a estudar, começam a trabalhar, muitas vezes até se destacam dentro do movimento espírita cristão, mas que em dado momento, devido às suas dificuldades, abandonam a casa espírita, abandonam a causa espírita, muitas vezes levados pelas dificuldades de relacionamento uns com os outros na casa espírita, devido à sua dificuldade de compreender, de colocar esses ensinamentos em prática, através das suas experiências, entendendo que o que a gente lê nos livros, que o que a gente escuta nas palestras, o que a gente estuda na casa espírita é algo de âmbito geral, que nos é passado como ensinamento, como direcionamento, mas que cada um de nós vai precisar retirar individualmente o que mais lhe representa necessidade, o que pode lhe servir de recurso para a sua experiência no momento atual, dentro das suas provas, das suas expiações, para crescer individualmente através desses recursos. E esse caminho, essa busca, ela é particular e ela é individual. E muitas vezes o indivíduo, o espírito o encarnado, lidando com as suas próprias dificuldades, ele se perde ao longo do caminho. Então a gente precisa entender que o problema não está na doutrina, não está nos princípios da doutrina, não está em Jesus nem nos conceitos da Boa Nova. A dificuldade se encontra dentro da individualidade, da intimidade de cada um de nós, quando, diante da sua necessidade de experiências pessoais, não consegue encontrar no Consolador a consolação para a sua existência. Quantos de nós, vivenciando as suas experiências cotidianas, temos levantado o pensamento, o olhar ao mais alto, clamando piedade, reconhecendo-se injustiçados, não é? Acreditando que as coisas não estão acontecendo para nós da forma melhor como deveriam acontecer, e desse processo nós nos tornamos espíritos e espíritas revoltados, não é? Que não conseguem estar harmonizado com a vida, com as suas experiências pessoais. Então muitas vezes a gente está lá na fila do banco, ou a gente vai levar o filho para ser atendido no hospital, num pronto-socorro, num atendimento de urgência, do Sistema Único de Saúde. E quando a gente chega lá, a gente acredita, não. A gente já vai no meio do caminho acreditando que nós receberemos um tratamento diferenciado porque nós somos espíritas, porque nós estamos nos preocupando com a nossa transformação espiritual, porque nós trabalhamos e auxiliamos o próximo através da casa espírita que a gente frequenta. Muitas vezes nós estamos dentro da doutrina e lá fora, nas nossas experiências, nós estamos insatisfeitos com a casa onde a gente mora, com a família que a gente tem, com a vizinhança que nos circunda, com o trabalho que a gente possui, com as condições materiais e sociais que a vida nos disponibiliza, acreditando que estamos vivenciando situações que não condizem com a nossa necessidade. Porque quando a gente lê na doutrina que estamos em provas e expiações, a gente entende. Quando a gente lê e percebe a imortalidade da alma, a gente entende. Quando a gente vê a pluralidade das existências, a gente entende esse princípio. Quando examina a necessidade da evolução e que esse processo de evolução se dá através da pluralidade das existências e que as nossas experiências é que nos fazem crescer através das provas ou das expiações, a gente entende. Verdade?
Só que quando a gente encontra a dificuldade no dia a dia, a gente acha que está errado. Porque a gente acredita que prova e expiação serve para todo mundo, menos para a gente. Prova e expiação só serve para o filho do outro, porque quando acontece com o meu filho, eu acho que tem algo errado. Deus não examinou direito os seus mandamentos. Então essa é a nossa dificuldade em mantermos ativa a nossa fé na nossa individualidade. Porque quando a gente entra na casa espírita, a gente tem contato com a doutrina pela primeira vez, a gente se sente renovado. A gente começa a ler as obras, a estudar, a buscar informação de uma forma convulsiva. E aquilo vai alimentando, vai enchendo a nossa intimidade, vai esclarecendo inicialmente as nossas dúvidas, que a gente acredita, não, tem alguma coisa, está tudo certo, mas tem uma coisa errada. Eu já me transformei, eu já melhorei, eu só estava meio fora do caminho, precisando de algumas informações, mas eu já sei que eu estou bom. Eu só precisava recordar isso, porque a gente tem ideia de que a gente está recordando algo que a gente já sabia, mas que a gente buscou em vários lugares, mas ninguém soube explicar. Mas a gente, no fundo, já sabia. É o que Kardec diz lá dos espíritas que são espíritas sem o saberem. E aí a experiência vem, primeiro ano tranquilo, segundo ano tranquilo, terceiro ano tranquilo, de repente começa a dar algumas coisinhas erradas, né? Porque no começo a espiritualidade te trata, te dá um refúgio para a sua necessidade de autoequilíbrio, né? Então se tem muito obsessor, ele não dá um tempinho agora, ele está em convalescência, né? Ele precisa ser tratado, deixa ele lá na área mais isolada, vamos dar um tempinho, deixa as coisas acontecerem mais naturalmente, mais tranquilo, para ele se acerenar um pouco. Aí você sente aquela paz. Aconteceu com vocês ou foi só comigo? E aí de repente passa o tempo, aí aquilo começa a ficar comum demais, a gente começa a ir na casa espírita, a pessoa vai falar sobre caridade, a gente fala, mas caridade de novo? Já ouvi esse estudo 500 mil vezes, não tem como você falar aí da vida no subsolo de Marte, não. Não tem como você trazer informações sobre como que se procede a atmosfera lá dos espíritos que vivem lá no planeta de todos. Eu preciso de informações diferentes, essa informação de caridade, amar o próximo como a si mesmo, já está ficando meio rotina para mim, está ficando meio chato. Então já fica natural demais, aí começa a aparecer problema, e quanto mais você reza, mais assombração aparece, já diz o dito popular, aí você começa a perceber assim, mas espera aí, tem algo errado. Quanto mais eu me esforço na doutrina, quanto mais eu busco informação, mais problema acontece. Parece que vem, aí fala assim, não, mas você tem que ter pensamento positivo, você tem que fazer boas leituras, mas eu faço. Eu estou fazendo a minha tarefa, eu participo da campanha, do quilo, eu participo da reunião mediúnica, já tem não sei quantos anos que eu estou na reunião mediúnica, eu estou na coordenação da mocidade, eu faço parte da exposição doutrinária, da coordenação do estudo da reunião pública. Então, cada um tem a sua tarefa e percebe que as coisas não estão caminhando muito tranquilas. Aí é o nosso processo de consciência espiritual. Nesse momento, a gente é chamado a dar um passo além, a entender, peraí. Paulo diz assim, que ninguém se perturbe, porque para isso fomos ordenados. Então, você foi chamado por Jesus, Jesus te chamou, fala assim, aqui, ó, estuda isso aqui. Para quê? Não, vai estudando, vai ler. Sabe aquela reunião de estudo? Vai lá. Sabe o companheiro? Vai lá, vai para aquela reunião, vai para aquela casa tal. Você não entende muito bem, mas você vai. Você é obediente, você vai, né? Então não chega o momento que Jesus fala assim, bom, estudou? Então você já está em condição de repassar isso, tá? Mas como você também precisa da autotransformação, você vai precisar de algumas experiências. Você já leu que paciência é importante, que o perdão ao próximo é importante. Então vai ali, ó, fica aqui que aquela pessoa vai chegar a você. Aí vê um emprego, te oferece um emprego maravilhoso. É o que você queria. Primeiro momento você olha assim, nossa, meu salário é bom demais, nem esperava. Tá bom, né? Caiu do céu o momento que eu esperava. É lá mesmo? É lá mesmo. Você vai fazer o que você precisa nesse momento, você vai ganhar bem. Mas, ó, tem um porém. Tem uns companheiros lá que você precisa lidar com eles. A comunidade onde você está é meio complicada, né?
O seu chefe, seu patrão ele é meio arrogante, ele é meio ditador. Mas como você precisa ser uma pessoa que trabalha o perdão, e ele precisa lidar com alguém que exerça o perdão, para que ele entenda o valor do perdão, vocês dois vão ser colocados juntos. Ah, mas peraí, né? No primeiro momento a gente olha e fala assim, eu vou ganhar quanto? Não é? Então tá bom, eu vou. Não é? Aí você vai. Só que na experiência, você começa a pensar assim, mas peraí, né? Eu sou espírita, mas não sou bobo, não. Eu sou espírita, mas não sou Chico Xavier, não, ué. O que é isso? Não é? Não dou conta, não. E aí é o processo de dar mais um passo nessa autoconscientização e entender, olha, o que é me dado de recurso é para que eu coloque em prática no dia a dia. Não é só na hora que eu entro na casa espírita para fazer uma tarefa, uma atividade, sair de lá daqui uma hora que eu fiquei lá e voltar o restante da semana, porque eu fico muito mais tempo fora da casa espírita do que dentro dela, e achar que está tudo muito bom, muito bem. Aqui a gente vem para quê? Para recarregar as baterias, né? Para se reorganizar, para fazer algumas tarefas também, mas para levar para fora o que a gente acolhe aqui dentro. E ser discípulo de Jesus não é fácil. E aí você começa a entender, aliás, você não começa a entender que o Consolador, a essência do Consolador é consolar. Aí você é espírita, mas você não se sente consolado. Mas que coisa, que tem difícil é esse ser espírita? Que peso é esse? Não é? Eu estava no ônibus, começaram a pisar no meu pé, na hora eu dei uma vontade de dar uma cotovelada para trás, mas eu sou espírita, eu tive que ficar lá, né? Eu estava num bolinho, estava todo mundo falando um monte de coisa, a língua coçou, mas eu não posso, eu sou espírita, né? Vou falar não, mas tá bom. E aí a gente vai levando as coisas a contragosto. É a inconsciência. A gente não entende, olha, o melhor para mim é não falar o que todo mundo fala. O melhor para mim não é revidar a ofensa. O melhor para mim não é agredir o meu semelhante. O melhor para mim é retirar dessa experiência o que ela tem para me oferecer para que eu cresça. Então como é que você vai aprender a ter consciência espírita no dia a dia? O que é que você precisa? Você é paciente? Você é pintor? Então vem cá, na hora que você começar a pintar os cantinhos aqui, eu não estou colocando defeito não, viu gente? Mas só para exemplificar, tem alguém que borrou aqui na hora que estava limpando. Ó, isso aqui é falta de paciência. Sabe esse cantinho aqui na hora que você está pintando? É ruim, né? A gente quer logo, acabar logo, né? Aí a gente pinta assim, ó. Mas pega ali e fala assim, não, peraí, eu vou aprender o que aqui com essa experiência? Eu sou um espírito mortal mesmo, vou correr para quê? Não é? Por que eu quero acabar rápido? Vou fazer o que depois? Então essa experiência é a que é mais importante para mim no momento, porque é aquela que eu estou vivenciando. Então eu vou pintar direito, vou fazer direitinho. Estou colocando defeito não, viu gente? É só um exemplo. Eu sei porque eu já trabalhei com a pintura, eu sei como é que é. Como é que eu faço isso em todas as minhas experiências? Então não pensa assim, olha, eu não sou Chico Xavier, então não tem jeito. Jesus já sabe que você não é igual ao Chico, já sabe que a gente não é igual ao Chico. Ele não está pedindo ninguém para ser igual ao Chico. Então você é professor, você é motorista, você é mecânico, você é faxineiro, o que você faz? Então é ali que você tem que estar. É através dessa experiência que você vai crescer. Agora, se você está lá, né, fazendo muito a contragosto as suas experiências do dia a dia, vivenciando essas experiências, tendo a fé em Jesus, tendo a fé na doutrina espírita, mas sem se sentir fortalecido com essa fé. Sabe o que está faltando? Esperança. Esperança de vitória. Esperança de que você consiga, que você vai conseguir realizar o que você se propõe a realizar. Porque a esperança, como o Inácio vai dizer, é o que alimenta a fé. Porque se ontem eu estava tão consolado por esses mesmos princípios, eu tinha tanta certeza que eles eram tão importantes para mim, por que agora eu já não estou tendo a mesma concepção? O que está faltando? O que está diferente? O que está errado? Será que eu estou deixando de alimentar a esperança na minha vitória? Será que eu estou deixando de alimentar a esperança na minha capacidade de superar adversidades? Porque Jesus não perde a esperança em relação a nenhum de nós. A Inácio vai dividir essa mensagem em algumas partes, são 4 partes. Na primeira parte, ele fala assim, olha, se podemos afirmar
que a fé é norteadora do espírito imortal, por conduzir-o de encontro aos recursos santificadores das vibrações dos planos mais altos da vida, invariavelmente será a esperança o combustível divino que alimenta a chama de sua crença, mantendo-a viva e operante em sua intimidade. Então quer dizer, eu tenho a fé, eu acredito que a prova é necessária, porque eu já tive essa informação, é a que mais responde às minhas perguntas, que mais soluciona os problemas do mundo. Agora, quando a prova chega para mim, eu preciso ter o quê? Não só a fé, preciso ter esperança. Preciso trabalhar intimamente a esperança de vencer aquela situação para que a minha fé se mantenha viva e operante. Para que quando a dificuldade apareça, eu busque recurso aonde? Nessa fé, porque é ela que me liga diretamente aos planos mais altos da vida. Então, se eu estou passando dificuldade, eu tenho fé em Jesus, eu vou recorrer a quem? A Jesus. Não é? Desse modo, quem furta de si mesmo a possibilidade de conservar sua fé abastecida com o fogo sagrado da esperança se arrefece ante os embates que lhe alcançam ao longo de sua jornada evolutiva, prostrando-se por não cultivar a coragem necessária que o impulsionaria ao momento portentoso da vitória sobre os seus desafios. Então, quando a gente não tem esperança, a gente se prostra. Eu vou levantar amanhã para quê? Para que eu vou levantar amanhã se eu não acredito que eu vou vencer ou que eu vou viver amanhã como prova, como desafio, eu vou ficar deitado mesmo. Para que eu vou lá para o meu trabalho se eu tenho certeza dentro de mim que eu vou chegar lá e vou fracassar, que amanhã eu vou sentir a mesma coisa? Que se alguém falar comigo que falou ontem, que falou antes de ontem, que falou hoje, amanhã eu vou sentir a mesma coisa. Então, para que eu vou lutar? Se eu não tenho esperança de vitória, eu me prostro espiritualmente, eu estagno, olha, eu estou parado. E isso vale em relação a todas as nuances da nossa vida, das mínimas às mais complexas. Se a gente tem um trabalho dentro da comunidade que a gente frequenta, que a gente vivencia as nossas experiências, e se a gente é referência de alguma forma dentro desse trabalho, a gente vai ser convocado a exercer essa fé, essa esperança dentro desse trabalho, mas sem esquecer das pequenas coisas do dia a dia. Desde o momento que eu levanto, que eu abro os meus olhos, que eu levanto da cama para fazer todas as minhas experiências e fazê-las, vivenciá-las, né? Sentir o sabor delas. Quem é que sente o sabor das experiências diárias aqui? Como é que você levanta de manhã? Assim? Mais um dia? Você levanta, agradece, você sente a vibração do dia. Na hora que você sai lá fora, você consegue sentir o sol na sua pele? Você sente o vento, o passarinho cantando. Na hora que você vai lanchar, você não, agora eu vou lanchar. Porque a vida hoje em dia é uma maravilha, né? A gente corre sempre atrás de alguma coisa que a gente nunca chega, a gente nunca alcança, a gente nunca conquista, mas a gente continua correndo atrás. Indo nesse turbilhão que está indo inconsciente para algum lugar que a gente também não sabe para onde quer, mas a gente vai junto, porque está todo mundo indo e a gente vai atrás. Então você vai tomar um café, você não tem tempo nem de comer, por quê? Porque você tem que correr. Né? A vida hoje é uma correria. Você bebe água? Tem gente que nem bebe água, não tive tempo de beber água hoje. Peraí, gente, você não teve tempo de beber água? 24 horas você não teve tempo de beber um copo d'água? Não, você não bebeu porque você não quis. Porque tempo é prioridade. Porque quando você tem prioridade, você faz o que você acha que é indispensável para você. Faz ou não faz, gente? Não é? Então quer dizer, você não bebeu água porque aquilo para você não era importante. Porque se fosse, você não se ama, você não se cuida. Você nem água bebe porque você não se ama. Você não cuida do seu corpo. Você come desesperadamente já pensando o que você tem que fazer daqui a pouco. Você não senta um minuto. Não é? Aí quando senta o patrão está lá, meu filho, você vai comer? Você, eu como também. Não é? Então quer dizer, a gente nesse processo de inconsciência, a gente vai levando e muitas vezes a gente se sente desfalecido. A gente tem que recorrer ao quê? À fé, à esperança, aos recursos que nos são disponibilizados para enfrentar essas dificuldades. Daí Inácio prossegue, falando
de uma outra forma agora, né? No outro momento, dizendo assim, ó, não entrevendo o momento exato em que todas as suas provas chegarão ao término, é razoável que quem ainda se encontra a caminho de sua redenção espiritual sofra. É lógico. Você falar assim, eu nunca mais vou sofrer com nada. Gente, aí um processo de inconsciência, imaturidade, você vai sofrer, porque o sofrimento faz parte do plano de espíritos ainda imperfeitos. Não é? Então, se você não sabe o final da prova, é natural que você fique receoso, constrangido, ansioso, não é? Porque isso faz parte do círculo humano, não é? Então, você tem um emprego hoje, mas você não sabe se daqui 2 dias você vai continuar no emprego. Mas você tem a sua família para sustentar, como é que fica? Você não fica inseguro? Não te dá uma ansiedade, uma insegurança? É natural. Então, enquanto você não sabe o final da prova, é natural que você sofra. A não ser que vocês queiram saber o final da prova, porque se você quiser, eu faço. Vocês querem saber que dia que vocês vão desencarnar? Eu falo. Vocês querem? Tem alguém querendo saber? Não? A gente pode olhar na ficha cá, mas vai ser dia tal. Alguém queria saber, se pudesse saber? A gente está brincando, né? Mas ninguém ia querer saber, né? Mas o que Inácio está dizendo ali? Quando Kardec perguntou para os espíritos assim, o que se torna o espírito após a sua última encarnação? Aí os espíritos responderam assim, espírito puro. Então, até a sua última encarnação como espírito imperfeito, antes de se tornar espírito puro, você vai precisar de provas. Você vai passar por provas. Chico passou por prova? Jesus passou por prova? Não, Jesus não. Jesus foi espírito missionário, não é? Chico teve provas a superar. Mas passou por dores, né? Sim, pelas dores, sim. Espírito perfeito não é espírito mecânico, né? Não é uma máquina, né? E Jesus avisou, né, Evandro? No mundo tereis aflições. Verdade. Tenha fé e bom ânimo. Eu venci. Nós tenhamos que querer. Sim. Então o que Inácio está dizendo ali, olha, até você se tornar espírito perfeito, e eu acho que isso vai demorar um pouquinho ainda, né? Não tem desanimar ninguém não, a gente já está quase lá, mas né, vamos pensar positivo. Vai demorar um pouquinho, até lá você vai ter provas a superar. Então é natural, imagina você se preparando para reencarnar. Aí aquele plano, não é? Aí vão abrir a sua ficha, não é? O que você tem que realizar? Aí busca aquele papel que desenrola, né? Aquele pergaminho gigantesco, você tem que realizar isso aqui tudo. Você vai nascer em tal lugar, com tantos anos você vai passar por tal coisa, gênero geral de provas, tá, gente? Vai nascer em tal país, vai casar, vai ter filho, vai ser não sei o quê, vai passar por determinada doença, vai ter que enfrentar, vai ter que reencontrar com determinada pessoa para resgatar determinada coisa, não é? E etc. Imagina você diante de tudo isso olhando assim, meu Deus, é natural, você vai reencarnar, não é? Por isso os espíritos falam assim, ó, quem vai daqui para lá costuma ir mais tranquilo de quem vem de lá para cá, não é? Porque vir de lá para cá, você está vindo para a prova, para a matéria, para a prisão, né? Aquilo que vai te cercear como espírito. E desencarnando você vai estar se libertando, teoricamente, pelo menos falando, em termos gerais, não é? Então imagina só, é natural, é o que Inácio está dizendo ali. Então quer dizer que eu passo por tudo, não posso nem sofrer, não. Ninguém está tirando o direito ao sofrimento. Mas aí ele vem com todavia, olha, todavia, a fé e a esperança são sempre alentos que a misericórdia divina deita sobre as dores dos que padecem, consolando-lhes quando perante suas angústias. Necessário, pois, que o seguidor de Jesus conserve em si a confiança de que tudo se transforma para melhor, para aquele que se dispõe a enfrentar com espírito de obstinação as lutas árduas que o conduzem à superação de suas adversidades. Então quer dizer, olha só, você é discípulo de Jesus? Ou você ainda acha que não é? Ah, não, discípulo de Jesus é Paulo, é Pedro, é João, é Chico Xavier. Eu não. Não, ninguém está perguntando se você é igual a Paulo, a Pedro, a João, a Chico. Ninguém está perguntando isso. Está perguntando se você é discípulo de Jesus? Você se considera assim? Se você não se considera, você está desconhecendo o que você veio fazer aqui na casa espírita.
Não é? Tem quantas pessoas que são espíritas na sua família? É mais ou menos. Tem mais espírito ou menos espírito? Aposto que tem menos, não tem? Pelo menos em termos gerais. Então você foi chamado à doutrina, você está em condição de receber certas informações. Para quê? Para levar para quem? Porque na hora que chegar a prova, eu só ligar o telefone, porque o telefone quando toca na casa da gente e é parente, pode saber, né, gente? Porque na maior parte das vezes ninguém liga para falar assim, ô, como é que você está? Você está precisando de dinheiro? Você está precisando ir para o médico? Você está precisando de carro? Né? Ninguém fala. É ver isso aqui. Quando toca o telefone pode saber, né? Ó, não te conto nada, fulano de tal aconteceu tal coisa, falou tal coisa comigo e eu vou quebrar o pau, né? Não vou aceitar, né? E a herança é minha, não vou dividir com ninguém. Diversos problemas. Nesse momento você é chamado ao quê? A exercer a sua fé na doutrina, a sua crença. Aí você fala assim, não, meu Deus, pelo amor de Deus. Não, eu já tenho um trabalho na casa espírita, eu já estou lá, já estou cheio de coisa para resolver na casa espírita, tem conta para pagar, não é? Semana que vem vai ter determinado evento, tem conta de luz para pagar, não dou conta não. Quer dizer, desconhecimento nosso, dificuldade nossa de entender que a gente foi chamado para ser discípulo de Jesus. E ser discípulo não é fácil, é desafiador realmente. Não é? A gente tem que estar em contato com as nossas dificuldades mais íntimas, enfrentando os obstáculos que chegam até nós, de inúmeras formas. E aí Inácio continua. E aí ele vai para um outro momento, agora falando mais especificamente, contextualizando o versículo que a gente leu, não é? Estudando o capítulo 9, versículo 17 do Evangelho de Marcos, encontramos a história de um pai anônimo, em meio à multidão, que recorreu a Jesus, objetivando alcançar a cura de seu filho. E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Quantas amarguras haveria o progenitor enfrentado até o momento em que se deparou diante do Cristo? A passagem evangélica, assim, sendo a lição de sublimado valor a todos nós, porquanto, perante tamanha fé e tão elevada esperança, o Mestre promove a cura do enfermo, utilizando-se dos recursos medicamentosos doados pelo amor incondicional de um pai que jamais desistiu de seu filho. Então, Inácio está dizendo para a gente aqui, nessa passagem, o que promoveu a cura da criança, do obsidiado, foi o amor do pai em relação a ele. Porque quando alguém se aproximava de Jesus, Jesus perguntava, o que queres que eu faça? Não é? E aí ele diz, tudo é possível ao que crê. Não é? Então ele cria na possibilidade de cura do filho. Agora imagina você, naquela época, com um filho obsediado, sem hospital, sem médico, sem nada, você já levou em tudo quanto é lugar, com certeza, não é? Você já foi em tudo quanto é lugar e não deu certo. Lembra da mulher hemorroíça? Quantos anos ela vivenciou aquela experiência, dia após dia, solidão, exclusão social e etc. Imagina um pai, não é? Que está com seu filho doente, necessitado da cura, e vai recorrer a quem? Provavelmente ele ouviu falar de Jesus, dos discípulos de Jesus. Olha lá, o Jesus não está no momento, mas os discípulos estão. Vou lá, não é? Olha a fé, foi lá, os discípulos não deram conta, não conseguiram, não é? E aí nesse momento, Inácio está dizendo para a gente o seguinte, olha, não importa a dor, a dificuldade que você está atravessando, Jesus está sabendo, não é? Desde que você faça uso dos recursos que você tem dentro de você, na sua intimidade, que são capazes de movimentar a realidade que você vive e modificar a sua situação, você está fazendo a sua parte para que as coisas se transformem para melhor. Agora, ele tinha fé que algo, o pai tinha a fé que algo poderia curar o filho. Mas o que manteve essa fé dia após dia? A esperança, não é? A esperança de que um dia aquilo pudesse realmente acontecer, não é? O amor nem se fala, não é? Então quer dizer, a gente precisa da prova, a gente muitas vezes necessita passar pela expiação quando nós já não fizemos o caminho de trilharmos na boa vontade, não é? O caminho correto, na prova, para que não necessitássemos da expiação, a gente precisa dessas experiências para a autotransformação.
Então, no momento que chega a vitória do Espírito, esse momento de vitória, de superação da prova, não tem mais necessidade para o Espírito continuar na prova. Você só está na prova enquanto você necessita dela. Então, quando você olha para trás e fala assim, nossa, tem quanto tempo que eu estou passando por essa dificuldade? Tem 1, 2, 3, perdi a conta. Está demorando muito? Quanto mais tempo tem na prova, pensa, olha, será que eu já fiz realmente o que tinha que ser feito? Porque quanto mais tempo tem, é sinal que você ainda não aprendeu ainda com a situação. No dia que você aprender, muda. Não foi assim com todas as outras provas que nós superamos? Não é? Muitas que nós achávamos que nem ia acontecer, que nem íamos superar. Oi? Muitas se repetem mais uma vez no mesmo contexto. Verdade. E aí, Inácio vai finalizar a mensagem dizendo assim, olha, se te achas antes de desafios que te parecem indissolúveis, segue adiante ainda assim, confiante na vitória que te elevará espiritualmente, porquanto mesmo que o céu de tua existência encontre-se turvado, tal qual madrugada densa a obscurecer-te a visão, é possível que o sol venha clarear-te à luz de uma nova alvorada, trazendo com ela a certeza de que tuas dores passarão, sempre que mantiveres a fé em Jesus e a esperança em dias melhores edificados no âmago de tuas ações. Então, através das mínimas, às máximas expressões, entender que aquilo está sendo necessário para mim naquele momento e que eu posso buscar sempre o caminho da felicidade, da paz. Eu não preciso buscar provas e dificuldades com as próprias mãos, não é? Muito pelo contrário, porque não é porque eu estou no planeta de provas e expiações e que eu sou um espírito necessitado de provas e expiações que eu vou fazer uso do meu livre-arbítrio para estar diante de provas que eu mesmo coloco no meu caminho, não é? Que só vão ser necessárias a partir do momento que eu coloquei no meu caminho. Então, sinal que eu não estou deliberando corretamente o meu livre-arbítrio. Não estou utilizando da minha vontade e da minha capacidade de escolha de uma forma equilibrada. Aí a prova acontece. Então, é como lá o nosso irmão falou, né? Muitas vezes a gente repete a prova por quê? Porque a gente está insistindo com a mesma decisão, com a mesma postura, com o mesmo pensamento, com a mesma ação. E aí não tem como esperar que as coisas se modifiquem se a gente não modifica intimamente e se a gente não modifica o curso da nossa existência, né? A gente agradece a vocês pela paciência, pela caridade de nos ouvir e que a gente possa retirar do tema estudado, como a gente disse, o melhor possível e que a gente possa renovar as nossas disposições íntimas. A gente está disponibilizando essa mensagem no nosso site, tá? Nosso espaço virtual. Lá vocês encontram mensagens como essa, projetos como o Projeto Consciência Espírita. Nós estamos lá disponibilizando os vídeos dos nossos estudos, da exposição dos capítulos da obra. Então hoje estudamos o capítulo 25. Então quem queira ter acesso lá aos 24 primeiros capítulos, sinta-se à vontade para fazer a visita. A gente agradece sempre a vocês, mais uma vez, por estarem abrindo a porta da casa de vocês para nós e que a gente possa voltar melhor. E a gente sempre pede que vocês não se esqueçam de nós em suas orações. Tudo bem, gente? Muita paz.